A paz do Senhor, irmãos, começando mais um podcast, hoje nessa sexta-feira abençoada, onde nós estamos tentando trazer esse programa para tentar edificar o seu lar, nós vamos trazer sempre pessoas diferentes, com testemunhos, pessoas para contarem um pouco da história, para edificar a sua vida, porque nossa intuição é em busca do reino de Deus, né? E eu creio que cada irmão que esteja ouvindo vai ser semeado, vai ser tocado pela presença de Deus. Irmãos, hoje nós temos um convidado especial, um convidado diferente, e é o nosso pastor Luiz Sérgio. Eu estava conversando com ele, nós sentimos a necessidade de contar um pouco sobre a história da nossa igreja, a história da Igreja União em Cristo, o que o Senhor tem feito sobre essa igreja, o que o Senhor tem tocado, né? Antes de nós começarmos a conversar um pouco sobre, eu vou passar para o pastor Luiz Sérgio fazer uma oração para nós começarmos esse bate-papo, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Já vamos orar e vamos já dar início ao podcast. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez diante de Ti, nós pedimos, Pai querido, que esteja conosco, Pai querido, desde o início até o findar, Senhor. Pai amado, repreenda o que não é de Ti, as forças opositoras, contrárias, as forças malignas, as forças espirituais, que caiam por terra e que a mão do Senhor esteja conosco para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Então, pastor, para nós começarmos aqui, para nós começarmos esse bate-papo, começarmos a falar sobre a história da igreja, eu queria falar como que foi esse toque do Senhor para ser aberta a comunidade evangélica pentecostal União em Cristo, porque às vezes a gente abrevia, né, União em Cristo ou CEPUC, mas o nome verdadeiro completo é Comunidade Evangélica Pentecostal União em Cristo. Como é que foi esse toque, como é que foi esse chamado do Senhor? Na verdade, realmente foi um chamado, Felipe. Eu era vice-presidente numa igreja, né, e ali nós viemos, porque o Senhor falou grandemente ao nosso coração, usou pessoas, inclusive usou uma pessoa que está na glória, né, e essa pessoa, ela confirmou o meu chamado, ou seja, ela confirmou aquilo que Deus tinha falado comigo. Então, se o Senhor falou, e ainda falou, dos seus cuidam eu, né? O Senhor fala isso, né? Dos seus cuidam eu. Então, eu não tive medo, não tive nenhuma dúvida de chegar e falar, olha, eu vou pensar, eu vou tentar, né? Quando Deus falou no meu coração, eu já tinha garagem ali, né? Nós começamos na garagem, né? Mas começamos com 3 pessoas, ou seja, 4 comigo, 4 pessoas, e essas 4 pessoas foram os 2 filhos, que é o Felipe, a Thalita, e a minha esposa, a pastora Nilza. Então nós começamos com exatamente a família. Por isso que a igreja, a União em Cristo, ela é voltada para a família. Nós já começamos com a nossa família. Não ficou, um filho para um lado, a outra filha para o outro lado, e a esposa não concordando. Então nós ficamos numa concordância, apesar que vocês eram crianças ainda, né? Não tinha essa, eu posso ficar em casa, não. Então nós começamos juntos. E eu lembro também, Felipe, que nós viemos e quando Deus falou no meu coração, eu fui, levantei a cabeça e falei, vou sim. E nós tínhamos um teclado, nós tínhamos uma guitarra ali, e só que na guitarra ninguém sabia tocar, você não sabia tocar. A Thalita não sabia tocar o teclado. Então o que nós fizemos? Nós colocamos, eu e a pastora, nós conversamos e oramos, colocamos os 2 na escola de música, né? A Thalita foi aprender e você também, Felipe, foi aprender.
o violão e a Thalita teclado. Sim, é bem importante isso que nós estávamos conversando até, que é importante nós nos posicionarmos, além de nós nos posicionarmos, nós colocarmos os nossos corações dispostos àquilo que Deus tem para nós. Às vezes você pode olhar e falar assim, eu não tenho talento, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, mas irmãos, se coloquem aos pés e à disposição do Senhor, no ministério onde você estiver, se coloque à disposição, porque eu tenho certeza que o pastor da sua igreja, ou você que está ouvindo, necessita muito da presença, necessita muito de você fazer parte da obra, necessita de você estar à disposição. Às vezes você pode falar assim, eu não sei falar no púlpito, eu não sei eu não sei ministrar, eu não sei abrir um culto, mas Deus tem tantas coisas para te usar. Então se posicione, que Deus ele quer te usar, irmãos. Você não sabe o quão poderoso é Deus através da sua vida. Então eu queria dizer isso já nesse começo. Se posicione, irmãos. Você é uma pedra preciosa na coroa de Cristo. É verdade. Então, e esse dia foi no dia 17 de fevereiro de 2007. Nossa, faz uns 13, 14 anos. Em fevereiro vai fazer 14 anos que nós iniciamos a obra do Senhor. Uhum. E ali, como nós falamos, que foi uma confirmação e nós, nenhum momento, para a glória de Deus, repetindo, nenhum momento nós pensamos em parar. Existe, como nós falamos, acho que foi com o pastor Alexandre, né, que a gente... tem o ataque, tem a adversidade, tem um momento de tristeza, tem um momento de você coloca as mãos na cabeça, mas nesse mesmo momento, quando o próprio Davi, quando você falou do Davi, como o próprio Davi, ele fala, eu levo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Na verdade, ele faz essa pergunta, mas na mesma hora, ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Então, ele pergunta, ele mesmo responde. Ele tem uma própria indagação para ele mesmo. Na mesma hora, é o que acontece conosco, né, a cada dia. E nós, ali na nossa garagem, nós ficamos ali 2 anos. E, como nós falamos, o culto, a liturgia do culto não mudou. Nós começamos a liturgia ali e sem som, né, nós cantávamos ali na garganta mesmo, no gogó, como diz as pessoas, né, na capela, e poucas pessoas vinham. Mas quando a Thalita começou a tocar, e você começou a tocar guitarra e a Thalita teclado, o som começou a espalhar. Né, porque foi um som, o som estava ungido, Por isso que eu falo, Felipe, como eu preguei esses dias, que não tem, eu sei que a palavra, glória a Deus, a palavra tem que ser em primeiro lugar mesmo, em todos os lugares a palavra tem que ser em primeiro lugar. Mas tudo tem uma importância. A abertura do culto é importante. O louvor é importante. Então não é só porque começou a palavra, vamos todo mundo sentar e agora vamos todo mundo cultuar. O culto já começa na nossa casa, quando a gente sai da nossa casa. Tudo faz parte. Na verdade, né, como a gente sempre fala, a igreja em si, ela só reflete o que a gente vive o dia a dia, né? A igreja em si é onde você está tirando um tempo para congregar com os seus irmãos, onde você vai refletir aquilo que você tem vivido, porque a igreja somos nós também. Então, quando você chega na igreja e você chegou, como você falou, saindo da sua casa e está indo para a igreja, você já está cultuando, você já está fazendo parte do culto. Então, o irmão que está abrindo o culto, ele não está aqui falando para uma ou duas pessoas, ele está falando para todos. Ele está agregando, ainda mais agora nesse período que nós estamos de pandemia, que nós estamos com um número reduzido de pessoas, estamos usando até uma câmera. A pessoa que está
abrindo o culto, ela já começou a adoração. Verdade. Aí vai louvor, vai a palavra, e isso tudo forma o culto, né? Forma a adoração ao Senhor. Que é o culto racional. Que o Senhor fala que é racional. E quando Davi, voltando para Davi novamente, ele dizia: alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, naquele momento, né, todo mundo lá porque a igreja, quando nós começamos aqui, a igreja, nós começamos com a nossa família, é uma igreja direcionada para a família, né? E quando o pai ou a mãe ou o irmão ou o parente fala, vamos à casa do Senhor, é necessário nós termos alegria. E quando chega na casa do Senhor, é com alegria. E quando vai cultuar, é com alegria. Então, por isso que a alegria ela tem que estar dentro, porque é a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então, quando nós estamos aqui com alegria, quando estamos aqui com gratidão, estamos aqui com reverência, tudo é para a obra de Deus, tudo para fazer com que a obra de Deus ela venha se expandir em todos céus, os setores, né? E ela se expande materialmente e espiritualmente, né? Então, quando isso aconteceu, os vizinhos começaram a vir ali em casa, na garagem, né? Através dos louvores, através das orações que nós fazíamos, né? E uma coisa que a igreja ela tem que se fundamentar, nós sabemos que a palavra ela tem que ser fundamentada, né? Nós temos que ser dirigido pela palavra de Deus, mas a oração ela precisa ser parte integrante da igreja. Sim, eu vejo que em questão à oração, a igreja ela sempre teve esse trabalho aqui, né? De orar pelas manhãs, culto de oração. Sempre a igreja teve esse ensinamento, esse voltado. Eu já ouvi pessoas falando que não tinham costume, aprenderam a ter esse costume de oração. E é um costume, na verdade, é essencial para nós termos uma vida de oração, uma vida de comunhão. Você falou uma palavra costume, e é isso mesmo, essa palavra costume, porque quando nós ensinamos que a pessoa tem que orar, ela tem que se habituar, tem que se acostumar. Não é para me engrandecer, não, mas há 30 anos atrás, quando nós começamos no Evangelho, 30, algumas coisas assim, nós começamos, eu saía de casa pela manhã, a gente saía para orar às 6 horas da manhã. Eu saía às 5 e meia, 5 e pouco, chegava isso de madrugada. Todos os dias, durante o tempo que eu fiquei naquele determinado lugar, na igreja, eu aprendi a orar às 6 horas da manhã durante 5 anos consecutivos. Irmãos, venham de terça-feira orar. Culto de oração às 7 horas, irmãos. Não fica só na oração, só na live, mas venham também presencialmente, né, pastor? Não, é que nós temos o trabalho da igreja aqui. Na verdade, depois que nós... Deixa eu voltar lá pro contexto, para nós chegarmos no trabalho da igreja, né? Porque quando nós chegamos lá a obra ela cresceu, os vizinhos foram para a igreja, Deus falou no meu coração que nós teríamos que ir para outro lugar, né? Ou seja, outro salão. Um salão, né? Maior, né? Salão maior, coubesse mais pessoas. E eu não fui procurar. Eu não procurei, como eu já tinha falado, já para algumas pessoas, que eu não fui procurar salão, não. Veio uma pessoa e falou: pastor, tem um salão tal, lá no Recanto Verde, né? No Recanto Verde. Eu falei: mas
Daí a pessoa falou assim, eu vou falar com o dono, né? Eu vou falar com o dono e eu vou lá, eu vou alugar. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Então, na verdade, eu vim, né? E quando eu fui conversar com o dono, foi 2 palavras e a gente já negociou o salão. E estamos aqui até hoje, né? Como em novembro, esse mês completa aqui na igreja, aqui nesse salão, ele completa 12 anos, mais 2 no nosso. Nós estamos dia 12 do 2 de 2007, né, que nós falamos. 2007. Ah, tá. 2007, nós vamos completar 14 anos. 14 anos, sim. Né, e luta, né? Quando nós viemos para cá, começaram a vir pessoas através da oração. Teve pessoas que vieram testificar que na terça-feira que nós orávamos aqui, a pessoa ouvia a oração lá da casa dela e começou a vir, né? Famílias começaram a vir através da oração. Então, louvores, oração é importante no meio da igreja. Sim, faz parte de tudo. E uma coisa que eu queria perguntar para o pastor é como é a vida pastoral agora, de ensinamento, que nem nós estamos tocando sobre Davi. Davi, ele tirou ovelha da boca de urso, de leão. Então, muitas vezes vem pessoas, normalmente, quando a pessoa ela vem à igreja, ela vem muito ferida, né? Ela vem uma pessoa perdida, ou até mesmo ela vem machucada de outro lugar que ela congregou. Como que é esse trabalho do pastor, o Senhor tocando um trabalho pastoral de discipulado com a pessoa, né? Então, na verdade, esse trabalho ele tem que ter, ele tem que ter, e não é o trabalho, o que eu vou falar aqui, o trabalho ele não vamos dizer assim, ele é individual. Vamos falar. Não tem um método. Não tem um método. Porque cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um jeito. Exatamente, isso que eu vou falar. Se você for usar a mesma liturgia, não é algo, a mesma coisa, exato. Numa pessoa, não é. Então, cada pessoa, para a glória de Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo porque Deus ele une num lugar como esse aqui, né, diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de pensamentos, com um só objetivo, que é adorar o Senhor. Exato. Com um só objetivo da salvação. Então, mas durante a trajetória dessas vidas, né, você que tem que puxar para você e discipulá-las. Existem pessoas que é mais difícil discipular. Existem pessoas que não querem ser discipuladas, né? Existem pessoas que recebem o discipulado e são diversas pessoas que já não estão mais conosco, né? Mas para a glória de Deus são pessoas boas, são pessoas que nós temos contatos até o dia de hoje, são pessoas que nós falamos, né, e continuamos com eles, né? Então, são diversos tipos de pessoas que a gente tem, a gente já desde o início, quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, nós já trazemos para o nosso lado, né? Se a pessoa não é batizada, o que nós fazemos? O batismo. O discipulado em si, né? Em si, todo formando a pessoa para ela ser limpa e ela começar a enxergar Cristo como o único e suficiente Salvador, né? Sim. O discipulado aqui conosco, aqui na igreja, nós fazemos em 2 etapas. A primeira etapa, né, e como nós falamos que são pessoas individuais, de caso para caso, a primeira etapa nós discipulamos antes do batismo. Sim, que é um cuidado com a alma, né? É um cuidado
vamos curar as feridas. É o cuidado tudo com ali. a alma, cuidado com, que nem você falou, com as feridas, com o jeito que a pessoa se sente, E exatamente. depois ensinar a necessidade do batismo. Sim, Porque que essa segunda parte seria já a parte espiritual, né? isso, Que vem porque- cuidar do espírito para se juntar exatamente, os dois. a necessidade do batismo está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quando nós deparamos com esse versículo, nós temos que falar para a pessoa: olha, é necessário você batizar. É necessário que você se batize. Mas como que é o batismo, pastor? Como que eu tenho que batizar? Então, nós temos o curso de batismo. Então, já é a segunda etapa. Porque o curso de batismo, o batismo não é só entrar na água, né? O batismo ele tem o estudo por si explicando o porquê, o motivo todo. Não é só a pessoa jogar uma aguinha, não. Não é só uma simbologia. Ele tem algo, a mensagem de Cristo, né? Uma ordenança de Cristo, né? Porque, na verdade, o batismo não salva. Exato. O batismo ele é para se cumprir, é um cumprimento da palavra de Deus, né? Que o Senhor ele nos orienta que precisamos ser batizados. Então nós temos que ser batizados para se adequar com a igreja, nós temos que participar da Santa Ceia. Então tudo isso é necessário para que a pessoa tenha uma vida cristã autêntica. E a partir do batismo, ela tem o discipulado individual. Sim. E nós vamos discipulá-las individualmente para aqueles que querem, né? Porque o discipulado, às vezes nós fazemos aqui aulas, né? Tivemos diversas aulas aqui, de diversos tipos de aulas, né? Diversas, nós fizemos angiologia, né? Nós fizemos a teologia em geral aqui. Eu lembro, né? lembro, aulas teólogas, bastante aulas teólogas de vários, a história da igreja. É uma parte de discipulado bem gostoso, onde você mergulha em si em coisas da Bíblia, onde você não imaginava. Que o Espírito Santo vem tocando em você e você vai estudando e vai se aprofundando. É bem gostoso a história da Bíblia em si. E não dá tempo de você falar na escola dominical e nem no culto. No culto então tem que ter uma parte só para isso, para ensino. Então nós temos aqui, para a glória de Deus, né? Depois que nós viemos para cá, Deus enviou pessoas para nos ajudar, né? Como nós falamos, algumas não estão conosco, mas nós temos contato, e as que estão conosco são pessoas boas, são pessoas que obedientes, né, ao pastor, são pessoas que estão aprendendo a orar, né, Felipe? Você que gosta de orar, vem aí nas terças-feiras de oração. Exatamente, irmãos. Se você que gosta de orar, venha nas terças-feiras de oração. Não fique em casa, irmãos. Terça-feira é um dia em que a igreja separa para orar. E se você falar, irmão, mas não consigo chegar no horário porque às 7 horas está um pouco complicado, venha orar pelas manhãs, né? 7 horas da manhã o pastor está aqui todos os dias tendo oração. Pastor, outro assunto que eu queria entrar, que eu acho bem interessante de nós comentarmos aqui, como igreja, nós somos aqui uma igreja de porte pequeno ainda. Deus tem trabalhado, mas somos uma igreja ainda de porte pequeno. Então nós vemos que o pastor da igreja de porte pequeno normalmente é o zelador, é o faz tudo, né? Ele é o que arruma a porta, é o que pinta a porta, é o que põe o cabo, é o que não sei o quê. Como que é esse trabalhar do pastor, esse zelo com a casa do Senhor? Porque é um zelo, porque cuidar de cada detalhe. A pastora também faz muito disso, né? Limpa tudo pra cá, pra lá, a pastora Nilza. Ela cuida bem da parte da limpeza da igreja, cuida da organização da igreja, gosta de ver a igreja bonita, ela tem um cuidado com isso também. Então, como que é essa visão dos pastores terem esse cuidado com a obra de Deus, né? Porque não é só abrir o salão e esperar as pessoas. Ter um ambiente limpo
por causa da presença. Esses tempos atrás eu estava conversando com o Miller, até um dos membros da igreja. Nós estávamos no mezanino conversando e ele falou uma coisa, a gente conversando, ele, nossa, aqui tem uma presença de Deus, há uma paz, é uma presença de Deus nós conversando. E exatamente esse cuidado, essa dedicação, esse zelo com a casa do Senhor, influencia em tudo, desde o começo, desde da pessoa chegando na igreja e já sentindo essa presença, né? Então, a palavra, porque se a gente não for pela palavra, nada se concretiza, né? A palavra de Deus, ela fala que o zelo, né, o zelo da casa do Senhor nos consome, né? Então nós temos que estar zelando por tudo, desde um microfone, né? Se você colocando hoje em dia, colocando um álcool no microfone, colocando um saquinho plástico no microfone, tirando ali um lixo, colocando um copo de água, e faz isso, e vê a porta que cai, e que você tem que colocar mola, se chamar a pessoa. Irmão, é tremendo. E isso a gente tem que estar alerta em tudo. E todas as vezes que nós estamos trabalhando aqui, sempre Deus manda uma pessoa para nos ajudar. Como nós fizemos a parte do palco aqui, do púlpito, como nós fizemos ali o mezanino, né? Então, como nós colocamos os vidros da igreja. Então, tudo tem pessoas por trás nos ajudando, né? É certo que às vezes eu venho aqui, às vezes eu pinto a igreja sozinho, né? Às vezes tem pessoas que ajudam, mas às vezes eu venho sozinho. Às vezes eu trabalho com planos, né? Planos médicos, sou corretor, mas às vezes eu deixo meu trabalho circular, eu venho para a igreja aqui e arrumo, deixo o meu telefone de lado aqui, os clientes vão ligando, eu vou deixando de lado e vou fazendo a obra de Deus, né? Então isso, o dia a dia, o meu dia, ele começa às 6h30 da manhã, e quando eu abro os olhos já está na hora de ir para o culto. Quando eu abro os olhos já é segunda-feira, já é domingo, e as coisas estão passando tão rápido, e isso, a gente tem prazer de fazer isso, né? Tem prazer de... Hoje, infelizmente, às vezes nós não fazemos muito, justamente por causa da pandemia, mas antes eu tinha um prazer de chegar na casa da pessoa, de visitar, de impor as mãos, de abraçar, de falar para a pessoa que ela faz parte integrante da igreja, que nós amamos elas. Então são diversas pessoas, diversas famílias que nós vamos nas casas, né? Por isso que eu estou um pouquinho gordinho, porque eu já tomei diversos cafés, comi diversos bolos aí nas casas, já almocei bastante, já tomei muitos cafés, mas é tremendo ter esse contato com as pessoas. Tem diversos homens e mulheres de Deus que eu tenho ido nas casas. Por enquanto, por causa da pandemia, né, dessa maldição que foi derramada aí através do inimigo, com permissão de Deus, né? Mas através disso, né, a gente tem dado um tempo, né? A gente tem esperado um pouquinho mais, vai voltar o momento que nós vamos ter esse contato novamente com as pessoas, porque eu quero deixar um parênteses aqui muito grande. Eu e a pastora Nilza, né, o Felipe, a Thalita, nós amamos os irmãos, nós amamos cada um que coloca os pés ali na porta. Nós temos um amor muito grande. Nós amamos os presbíteros, nós amamos os diáconos, nós amamos os cooperadores, os missionários da igreja, nós amamos em geral, todos os obreiros em geral, nós amamos os membros, nós temos um amor muito grande. Então, que nós venhamos nos unir assim de uma forma não natural,
de uma forma sobrenatural, né? O grupo de louvor, o grupo do gesto, o grupo da mocidade, o grupo das irmãs, o grupo dos varões, que nós venhamos, né, ter um mesmo propósito, uma só fé, uma só comunhão, né, para marcharmos, para derrotar Satanás em nome de Jesus. Amém. Pastor, para finalizar aqui o de hoje, se os irmãos ainda quiserem conhecer mais histórias sobre a igreja, coisas mais profundas, nós vamos marcar mais vezes, assim, de ficar só o pastor. Mas para finalizar por hoje, queria que o pastor fizesse uma oração sobre os membros da igreja, sobre aqueles que estão ouvindo esse podcast, aqueles que querem conhecer a igreja. Nós ficamos na Alameda dos Tucanos, 154, no Recanto Verde, cultos de quarta, sábado e domingo. Qual horário? Oi? Qual horário de quarta-feira? Horário 7h30, né? Quarta-feira 7h30, sábado às 6, domingo às 6. Estamos aqui todos os dias em oração pelas manhãs também, às 7 horas da manhã. Então, o irmão que quiser fazer parte, quiser também acompanhar, nós temos um canal aqui, né, no YouTube, o Igreja União em Cristo. Nós também transmitimos os cultos enquanto estamos nessa época de pandemia. Amém, pastor? Pode fazer uma oração de abençoando quem está nos ouvindo, amém? Sim, e inclusive o Felipe falou algo aí, tem muitas pessoas que estão namorando a comunidade, né? Namorando a igreja. Né? Então, nós estamos aqui, entre em contato conosco e venham em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por você, né? Se você estiver necessitando, nós vamos estar orando e Deus tem poder para mudar a sua história. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estar falando da Sua grandeza, do Seu poder, da Sua graça, do Seu Espírito. Pai amado, que o Senhor possa nos capacitar mais ainda, nos levantar, repreender o mal, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço para a glória de Deus. Amém, irmãos. Então nós estamos encerrando mais um episódio desse podcast, mais um programa. Voltamos sexta-feira que vem, às 8 horas, e que Deus venha abençoar a sua vida, e que esse programa venha se desenvolvendo, né? Nós estamos ainda no começo, então às vezes a gente dá umas engasgadas, umas travadas, mas creio que Deus vai nos capacitar para nós entregarmos um conteúdo de qualidade. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amém?